Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para mais uma lição da nossa escola dominical. A revista que estamos utilizando é Por que o Evangelho é Boa Notícia? A lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Um Presente Transformador, a graça irresistível, ainda bem. O texto que fundamenta a lição de hoje é o texto de Ezequiel, capítulos número 36, do verso 22 ao verso de número 32. Vamos lá, nossa introdução. A nossa introdução nos apresenta uma comparação entre o caso de um médico e o seu paciente com a obra da salvação entre Deus e o ser humano. No caso do médico e seu paciente, é apresentado a nós um paciente que está gravemente doente, possivelmente um caso de doença terminal, no qual a pessoa se encontra totalmente debilitada, sem condições de fazer qualquer coisa. O médico, por sua vez, preparou a cura para aquele paciente. O médico preparou tudo quanto o paciente precisava para que ficasse bem. O paciente tem que fazer apenas uma coisa: aceitar a medicação do médico. O médico vai trazer a medicação para o paciente e cabe ao paciente abrir os seus lábios, tomar o medicamento e assim ficar bem. Ele não pode cerrar os lábios, ele não pode não tomar a medicação. Caso ele recuse a medicação, aquela doença irá matá-lo. Assim é também, de acordo com essa comparação, a obra da salvação. O ser humano está gravemente doente, o ser humano está numa condição terminal, o ser humano está totalmente debilitado e Deus fez toda a obra da salvação em prol do ser humano. A única coisa que o ser humano precisa fazer para ser salvo é aceitar aquilo que Deus fez, é crer em Deus, é aceitar a Jesus. Essa é a única tarefa que cabe ao ser humano. Assim como no caso entre o médico e seu paciente, a única coisa que o paciente precisava fazer era aceitar aquela medicação. Essa é uma comparação comum para se fazer entender a obra da salvação. No entanto, não é porque ela é comum que ela é certa. Ela pode ser comum e ainda assim equivocada. A questão a saber é: essa é uma comparação correta ou incorreta? Ela é comum, mas é correta? Não adianta ser comum e incorreta. Ao longo da nossa lição, nós iremos ver alguma coisa a respeito. Ponto 1 da nossa lição: a graça quase salvadora. Vamos lá. Inicialmente, a Igreja Católica Apostólica Romana defendia uma doutrina da salvação semelhante à nossa, semelhante à doutrina que hoje nós defendemos. A doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana inicialmente se baseava no sistema agostiniano, na doutrina de Santo Agostinho da salvação. A doutrina de Agostinho defendia basicamente os mesmos pontos que hoje defendemos. Defendia a depravação total do ser humano, a eleição incondicional para a salvação, a expiação limitada e eficaz pelos eleitos de Deus, a graça irresistível na obra da salvação e a perseverança de uma vez por todas daqueles que são santos em Deus. Esses pontos eram defendidos tanto por Agostinho quanto pela Igreja Católica durante um bom período. Acontece que ao longo do tempo a Igreja Católica foi pouco a pouco mudando o seu sistema doutrinário. Ela se tornou aquilo que os reformadores chamaram de semi-pelagiana, isto é, não era uma doutrina pelagiana, não era uma doutrina como a doutrina de Pelágio, mas era uma doutrina próxima da doutrina de Pelágio. Era uma doutrina a meio caminho da doutrina de Pelágio. E o que Pelágio, afinal de contas, defendia? Para Pelágio, diferente de Agostinho, o ser humano nascia neutro, assim como Adão nasceu neutro. Isto ocorre porque o ser humano não teria herdado o pecado original de Adão.
Adão se corrompeu e aquele pecado de Adão aplicava-se tão somente a Adão, não se aplicava às demais pessoas. As demais pessoas nasciam neutras à semelhança de Adão, sem o pecado original. Isso era o que defendia Pelágio, diferente de Agostinho, que defendia que todo ser humano já nasce corrupto em si mesmo em razão do pecado de Adão. Para Pelágio, o ser humano pode escolher fazer o bem ou o mal, já que ele nasce neutro. Para Agostinho, o ser humano não tem essa escolha, porque ele nasce corrupto, inclinado para o pecado. São doutrinas opostas. A Igreja Católica estava a meio caminho do pelagianismo. Não defendia as mesmas coisas que Pelágio, condenava aquilo que Pelágio defendia, mas já não estava de total acordo com Agostinho. Eles eram semi-pelagianos. A Reforma Protestante, por sua vez, trouxe de volta a doutrina de Agostinho da salvação. Eles defendiam as mesmas coisas que Agostinho defendia. Não havia grande diferença entre o que os reformadores defendiam no tocante à salvação e aquilo que Agostinho defendia. No entanto, com o passar do tempo, assim como muitos da Igreja Católica e ela como um todo passou a ser semi-pelagiana, no meio protestante isso também ocorreu. Houve um movimento em direção ao pelagianismo, resultando no semi-pelagianismo. Hoje, se for a muitas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que não são confessionais, que não subscrevem as doutrinas reformadas, boa parte delas não defenderá as mesmas coisas que Agostinho, não defenderá as mesmas coisas que reformadores, não defenderá as mesmas coisas que a nossa igreja defende, a nossa igreja, que é uma igreja confessional. Para tanto, muitos protestantes passaram a defender uma doutrina nova, que era a doutrina da graça preveniente, ou a doutrina da graça precedente. O que isso quer dizer? Os protestantes, muitos deles, não negavam a depravação total, um dos pontos do calvinismo. Não negavam essa doutrina. Eles afirmavam que o ser humano nasce sim totalmente depravado, nasce sim inclinado para aquilo que é mal, sem saber fazer o bem, não fazendo nada que é justo, não buscando a Deus, não entendendo. O ser humano nasce com essa corrupção, sem conseguir por si mesmo chegar até Deus. No entanto, Deus, em algum momento, na morte de Cristo, ou quando uma pregação é proferida, Deus, em algum momento, lança sobre o ser humano a graça preveniente. Essa graça é uma graça que Deus lança sobre as pessoas para permitir, para capacitar as pessoas a escolherem a Deus. Deus capacita o ser humano a vir para si mesmo. Essa doutrina foi defendida, por exemplo, por John Wesley, o pai do metodismo, o pai das igrejas metodistas. Para ele, ainda que o ser humano seja totalmente corrupto, Deus fornece essa graça e capacita as pessoas a se voltarem para Ele. Graça preveniente. Assim fazendo, muitos protestantes, à semelhança de John Wesley, se aproximaram um pouco do pelagianismo, fornecendo às pessoas essa liberdade de escolha que estava presente no sistema pelagiano. Mas alguns evangélicos, em tempos recentes, foram além. Eles não se satisfizeram com a graça preveniente, não se satisfizeram com o livre-arbítrio, não se satisfizeram em se aproximar do semi-pelagianismo, ou chegar no semi-pelagianismo, ou ir além disso. Não se satisfizeram com essas coisas e foram além. Defenderam aquilo que hoje nós conhecemos como teísmo aberto. O que vem a ser o teísmo aberto? O teísmo aberto é uma reformulação da doutrina da onisciência divina. Onisciência divina, o conhecimento pleno que Deus tem de todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente, o futuro, aquilo que fizemos, aquilo que falamos, aquilo que pensaremos. Todas as coisas estão abertas aos olhos de Deus. Não existe nada que Deus desconheça.
tudo quanto se passa é conhecido por Deus. Essa doutrina trazia um certo desconforto para aqueles que eram amantes da doutrina do livre-arbítrio. Para aqueles que amam a doutrina do livre-arbítrio, o ser humano é capaz de escolher qualquer coisa, tanto o bem quanto o mal. Não há condicionamento no ser humano, não há impedimento no ser humano. O coração do ser humano, ainda que possa ser uma coisa ou outra, permite ao ser humano fazer o que ele bem quiser. O ser humano é livre para arbitrar sobre a sua própria vida. Essas pessoas tinham dificuldade com a doutrina da onisciência divina, tal como ela foi formulada, porque, de acordo com a onisciência divina, Deus conhece o nosso futuro. E se Deus conhece o nosso futuro, não há possibilidade de nós escolhermos algo diferente daquilo que Deus já conheceu. A nossa escolha será necessariamente a escolha A ou necessariamente a escolha B. Não há alternativa. Deus conhece o futuro e no futuro nós teremos escolhido tal e tal decisão. Não há alternativa. Uma vez que Deus conhece, só há aquela alternativa. Isso gerava um desconforto. Por isso, a doutrina da onisciência divina foi reformulada. A onisciência divina não significava mais que Deus conhecia todas as coisas, passado, presente e futuro, mas que Deus conhece todas as coisas possíveis de serem conhecidas, isto é, passado e presente, não mais futuro. Não seria possível a Deus conhecer o futuro, porque o futuro ainda depende de decisões humanas a serem tomadas. Eu ainda não escolhi o que fazer. Se eu ainda não escolhi o que fazer, como pode Deus conhecer aquilo que eu ainda farei? Então Deus não mais conhece o futuro, mas o passado e o presente, aquilo que é possível de ser conhecido. Isso ficou conhecido como teísmo aberto, uma reformulação da doutrina da onisciência divina que é herética. Não é assim que as Escrituras falam. Outra coisa a ser comentada. A salvação. A salvação, todos os protestantes concordam, não é pelas obras. A salvação é unicamente através da graça, através da fé. A salvação é pela graça, através da fé, não é por obras humanas para que ninguém se glorie. Pergunta que deve ser feita nesse momento. A fé que devemos ter para sermos salvos é uma obra ou não é uma obra? Como foi dito antes, na comparação entre o médico e seu paciente e a salvação, nós vimos que cabia ao paciente fazer uma única coisa. Que coisa era essa? Era aceitar a medicação do médico. No caso da salvação, a única coisa que era necessária é a pessoa aceitar a Jesus, a pessoa ter fé naquela obra. A pessoa só precisava dessa única obra, desse único feito e nada mais. Todo o restante Deus já havia providenciado. Então, esse ato de crer ou esse ato de aceitar a medicação é uma obra humana ou não é? Porque a salvação não é pelas obras. E se isso for uma obra humana, então nós estaremos dizendo que se a salvação é sim, a salvação é pelas obras, pelo menos em parte. A salvação não é pelas obras. E considerando isso uma obra, então não podemos dizer que isso vem do ser humano. Não é uma coisa que parte de nós. É algo que Deus faz em nós. É Deus quem nos concede o dom da fé para que possamos crer. Não somos nós que por nós mesmos cremos. Assim, a salvação é inteiramente de Deus. É Deus, inclusive, quem nos doa a fé para que possamos crer. A fé é dom de Deus. Crer é uma obra que Deus nos concede para que possamos fazer. Se a salvação depender do homem em alguma medida, e isso é certo, todos os homens estariam perdidos. Ninguém iria crer, ninguém seria salvo. Se há salvos, é porque a salvação depende exclusivamente de Deus.
Ponto 2 da nossa lição trata da graça irresistível. O que vem a ser a graça irresistível? A graça irresistível é aquela que não pode ser resistida. Isto é, todos os seres humanos estão perdidos. Não há ser humano que não esteja perdido, mas Deus elegeu os seus para a salvação. E aqueles a quem Deus elegeu para a salvação, Jesus Cristo morreu por eles. E uma vez que Jesus Cristo morreu por eles e salvou eles, no tempo oportuno, o Espírito Santo de Deus vem e salva, aplica a salvação naquelas pessoas. Deus Pai elegeu, Jesus Cristo salvou e o Espírito Santo de Deus, no momento oportuno, aplica a salvação àquelas pessoas. E no momento que o Espírito Santo vem de encontro àquelas pessoas, elas não conseguem resistir. O ser humano natural, por si só, ele odeia a Deus, odeia as coisas de Deus, não concorda com Deus, não quer saber de Deus, quer distância de Deus, ainda que Deus seja bom, amoroso, misericordioso e compassivo. Ainda assim, o ser humano natural, por si só, odeia a Deus. Mas o Espírito Santo vem de tal forma que o ser humano não consegue resistir. O ser humano não quer, mas quando o Espírito Santo vem, ele atinge o ser humano de tal forma que o ser humano passa a querer. Ele modifica o ser humano. Isso faz com que algumas pessoas às vezes se perguntam: ora, se o ser humano não quer, então será que Deus leva os seres humanos para o céu à força? Não é a força. Por que não é a força? Porque no momento que o Espírito Santo de Deus vem de encontro ao ser humano, ele fornece ao ser humano um novo coração. Ele muda a natureza do ser humano. Ele faz com que o ser humano nasça de novo. Ele faz com que o ser humano seja uma coisa nova que ele não era antes. Antes ele era uma coisa, antes ele tinha uma vida, levava uma vida, agora ele é outra coisa, leva outra vida. Há uma transformação no ser humano. Não é uma transformação total, não é uma transformação plena. Ainda que ele passe por um novo nascimento, ele ainda carregará pecados da sua antiga vida. Ele não é perfeito ainda. Ele ainda carrega pecados, ele ainda irá pecar durante a sua vida, porque ele ainda não passou para a glorificação. E uma vez que ele não passou ainda para a glorificação, ele ainda carrega pecados antigos. Mas, ainda que ele carregue pecados antigos, ele é uma nova criatura diferente daquilo que ele era antes, com uma natureza nova, com resquícios da antiga, mas ainda assim, no geral, ele tem uma natureza nova. Ele não é mais a mesma coisa que ele era antes. Novo nascimento, novo coração. E quando Deus fornece um novo coração ao ser humano, ele passa a amar a Deus, a desejar a Deus, a querer Deus, a obedecer a Deus, a seguir a Deus. Portanto, não é algo forçado. Deus vem de encontro ao ser humano, transforma ele e o ser humano possui uma nova natureza que irá desejar a Deus. Esse encontro entre Deus e o ser humano não consegue resistir. Deus é mais forte que o ser humano, não o ser humano mais forte que Deus. Às vezes as pessoas se lembram de um texto de Apocalipse no qual há batida na porta da igreja. Jesus Cristo está às portas da igreja, bate na porta da igreja, querendo que a igreja deixe ele entrar. E fazem essa comparação com o coração do ser humano. No momento em que a pregação é feita, Jesus Cristo viria até a porta do coração do ser humano e bateria nessa porta. A comparação não é válida. Não é válida porque em Apocalipse, Jesus Cristo está batendo na porta da igreja, não no coração do ser humano. O que ocorre com a igreja e o que ocorre com o coração do ser humano são coisas diferentes. Uma coisa é a igreja fechar as portas para Jesus Cristo. Outra coisa é a capacidade do ser humano de resistir à obra do Espírito Santo. São coisas diferentes. A igreja fecha as portas para Jesus Cristo quando não mais obedece aquilo que Jesus Cristo diz. O ser humano, por outro lado, não tem condições de resistir à obra do Espírito Santo. Quando ele vem, ele transforma o ser humano completamente. Vamos fazer uma oração para encerrarmos aqui a nossa lição. Pai,
Senhor Deus, nós agradecemos a Ti a oportunidade que aqui temos de aprender um pouco mais da Sua Palavra. Pedimos que esses ensinos fiquem gravados em nossos corações, que saibamos aplicar em nossas vidas, que possamos seguir esses ensinos, ensinar àqueles que têm dificuldades e que possamos ser consolados, Deus. Consolados por saber que o Senhor veio até nós, ainda que nós não quiséssemos, e nos salvou do nosso antigo estado, da nossa antiga perdição. Agradecemos a Ti, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém.